Um pastor acabou de ser preso acusado de abuso sexual. Aparentemente, ele abusava sexualmente das suas clientes e usava hipnose e outras ferramentas para fazer isso. E quando eu digo pacientes, é porque além de pastor, ele também era psicanalista, ele também era terapeuta. Então, ele está sendo acusado de usar hipnose e outras ferramentas para abusar sexualmente das pacientes, clientes fiéis dele. Eu vou explicar direitinho isso para você aqui no vídeo, se isso é possível realmente de fazer com hipnose, o que aconteceu, como esses casos podem ser possíveis, o que aconteceu direitinho, explicar tudo o que você precisa saber sobre esse caso e sobre a possibilidade de esse tipo de coisas acontecerem por causa da hipnose e afins. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rafael Carvalho, eu sou hipnoterapeuta e professor de hipnose, e esse aqui é o canal Hipnotizando Brasil. Já se inscreve, ativa as notificações, porque nesse canal eu falo muito de hipnose, falo sobre a mente, e se tem uma coisa que todo mundo tem uma ferramenta incrível, é a nossa mente, é o nosso cérebro, e pouca gente sabe sobre o cérebro, como ele funciona, e a partir do momento que você entende, você aprende mais sobre essa ferramenta, você já está um passo à frente de muita gente. Então se inscreve, ativa as notificações para você aprender mais sobre a mente aqui. E vale falar, esse vídeo aqui é um vídeo sem cortes, sem edição, para eu ir direto ao ponto. Se eu errar, vai ficar aqui no vídeo, eu corrijo, tá? Mas é sem edição, para eu trazer esse assunto o mais rápido possível, porque é muito importante, muita gente tem essa dúvida, e é muito importante esse vídeo conseguir sair rápido, vocês divulgarem, compartilharem esse vídeo para essa informação chegar ao máximo de pessoas para não serem enganadas como as vítimas desse pastor supostamente foram. Então, compartilha esse vídeo também e vamos direto ao ponto, sem vinheta mesmo. A primeira coisa que vocês precisam entender, ó, vale vocês prestarem muita atenção nisso, que ele não estuprava aparentemente. As acusações até agora são de abuso sexual, que é diferente. Vocês vão entender essa diferença no decorrer do vídeo. Mas antes da gente falar qualquer coisa, vamos focar no depoimento da primeira mulher que teve coragem de acusá-lo. Ele, assim como no caso do João de Deus, faz isso por muito tempo aparentemente. E agora que uma mulher denunciou, outras se sentiram encorajadas em buscar a polícia também para depor contra ele, revelar os seus casos, o que aconteceu com essas pessoas. Então vamos falar dessa primeira pessoa que teve coragem de depor lá. Ela falou que ela estava passando por uma situação delicada, tinha terminado com o marido e ela frequentava a igreja desse pastor. E ela falou que o pastor teria oferecido para ela sessões de terapia. Ele falou que ele também era terapeuta, ele é psicanalista. Para você que não sabe, psicanalista é um tipo de terapeuta e não necessariamente ele é psicólogo, tá? Porque o curso de psicanálise é alheio ao curso de psicologia e afins. A pessoa pode fazer ali só um curso de psicanálise. E ele também oferecia atendimentos em consultório ali para as pessoas que tinham uma demanda um pouco maior, etc. Que além da fé ele também conseguia conciliar com a terapia, etc, etc. E propôs para ela fazer terapia. Ela aceitou e foi até o consultório dele. Ela falou que pagou por um pacote de sessões. E já na primeira sessão aconteceu o seguinte. Ela falou que ele expôs ela a alguns testes de concentração para ver se ela tinha problema de ansiedade, coisas assim. Testes que, pelo que ela descreveu, parecia muito testes de suscetibilidade de hipnose, sabe, que a gente faz? Se vocês olharem aqui no canal, tem bastante eu fazendo. São dedos magnéticos, mãos coladas, essas coisas que a gente faz para ver como tá a concentração da pessoa, o engajamento, como ela tá respondendo a hipnose naquele momento. Então, aparentemente, ele fez esse tipo de teste com ela. E depois ele já partiu para sugestionar, pediu para ela fechar os olhos, relaxar e ficar repetindo algumas frases. Ela falou também que o ambiente lá é todo propício para isso, ele abaixa as luzes, deixa só uma luz amarela, bem fraquinha, pede para ela ficar repetindo frases como: o pastor é meu amigo e vai me ajudar, essa ansiedade vai sair de mim. Inclusive, para quem não sabe, tem alguns relatos de pessoas que falaram que ele pediu para fechar os olhos e quando a pessoa abriu ele já estava sem roupa, ele estava com o órgão dele para fora.
Muita gente pode não entender como isso pode ser possível, e vale salientar que a psicanálise em si, principalmente psicanálise raiz, tem uma vertente da psicanálise que a pessoa fica de costas, inclusive, pro terapeuta, tá? Então existem vários tipos de terapia diferentes, que as pessoas se comportam de forma diferente, seguem de forma diferente. Então não julguem como aconteceu isso sem a pessoa saber, porque às vezes a pessoa nem viu mesmo, ela podia estar de olho fechado, a instrução dele, ou então também poderia estar de costas, como tem certos terapeutas mais raízes, que chamam, da psicanálise, que atendem com a pessoa de costas, para não ter contato visual. Então existe muita coisa aí, então sem entender a fundo o tipo de terapia, não é legal você julgar, tirar a conclusão, tá bom? E aí, ela falou que ele ficava repetindo, pedindo para ela repetir certas frases, e perguntava muito se ela tinha algum problema sexual, etc. E quando foi perceber, ele já tava com a mão na área genitália dela. Inclusive, tem alguns relatos, aparentemente, que falavam que esse pastor falava que conseguia curar problemas sexuais, coisas assim, através do toque, usava isso também como desculpa para palpar essas mulheres. E muita gente tem a dúvida, nossa, como que ele fazia isso? Ele realmente hipnotizava a pessoa a vir um zumbi, como elas não percebiam que isso tá acontecendo? E é interessante explicar isso para vocês. Vamos lá, primeiro que a pessoa, quando ela está hipnotizada, ela não vira um zumbi. A pessoa sabe o que está acontecendo, ela tá ali de olhos fechados, mas ela sabe tudo o que está acontecendo, todas as sugestões que estão rolando. É como se você estivesse assistindo um filme muito concentrado naquele filme. Você tá viajando, tá sentindo as emoções que o filme te propõe, mas você não virou um zumbi. Você sabe o que tá acontecendo ao seu redor, se acontecer alguma coisa você levanta, sai fora. Você não vai ficar assistindo um filme e, por exemplo, começa a pegar fogo na sala de cinema onde você tá, ou começa alguém toca a campainha, alguém te chacoalha e você não vai perceber. Você tá assistindo um filme, alguém te chacoalha, você vai perceber, você vai, tá me atrapalhando aqui no filme. Com a hipnose é muito parecido. Se acontecer alguma coisa ali que tá te desagradando, que você não tá se sentindo confortável, você pode sim sair daquele processo, você não tá presa àquele processo de forma alguma. Existe talvez uma pequena parcela da população, bem pouca, que talvez responda tão bem a hipnose que pode não entender direito o que está acontecendo, mas essa pessoa não vai ficar inconsciente, tá? Ninguém fica inconsciente quando está hipnotizado. Mas aqui tem uma variável muito importante de vocês entenderem, que é o pastor. Ele é uma figura de autoridade. Ele é visto como pastor. Ele é uma figura de autoridade e bondade. Acima de tudo, é um servo de Deus, como se fosse o representante de Deus aqui na Terra. E as pessoas, de modo geral, não sabem o que é hipnose, como a hipnose funciona. E esse pastor fala que usa a hipnose ali também, aliado à terapia. Então você imagina que tem uma pessoa ali extremamente fragilizada, muito fragilizada, porque ele já é pastor e para as pessoas fragilizadas ele oferecia terapia ali, falava que era interessante. Então uma pessoa que já tá fragilizada vê nele uma figura de salvação, de confiança, um porto seguro e aceita se passar pelo processo. A pessoa não sabe como é o processo. E toda essa confiança e simbolismo que ela vê no pastor faz sim a pessoa acreditar no que ele fala. Então, se ele fala que faz parte do processo fazer tal coisa, ela vai achar que faz parte do processo. Se o pastor pedir para ela repetir, ficar mentalizando certas coisas, a pessoa vai achar que isso faz parte do processo, por não conhecer o processo e pela confiança no pastor. E se o pastor fala que precisa tocar em tais regiões, talvez essa pessoa possa sim acreditar que precisa passar por aquilo, que o pastor precisa fazer aquilo, por a pessoa não conhecer os mecanismos, tanto da terapia, quanto da hipnose, quanto da própria fé, tal como o pastor, né? Ela se vê num patamar diferenciado do pastor, vê o pastor num patamar muito acima. E jamais vai imaginar que o pastor vai fazer esse tipo de coisa com ela. Esse é o tipo de coisa que as pessoas acham que nunca vai acontecer com ela, ainda mais vindo desse porto seguro que seria o pastor. E o pastor fazia tudo isso, ainda mais fazendo
parecer, e ainda mais que o pastor fazia tudo isso parecer parte do processo. E olha, lembra que eu falei pra vocês a diferença, que era abuso, não estupro? Porque aparentemente não rolava penetração nesses casos citados, era só toques, insinuações, coisas extremamente inapropriadas, por isso que é configurado como abuso. Inclusive, os processos que ele tem, um delegado da entrevista falando que no primeiro se enquadra a abuso de vulnerável, porque a pessoa estava dormindo, e a outra acusação é de violação sexual perante a fraude, mediante a fraude, que é desse caso que eu acabei de contar para vocês, porque ele fraudava algo para poder se aproveitar sexualmente ali da vítima. E novamente, tocando nessa parte da pessoa não saber o que é hipnose, como é o processo, e ter uma visão meio fantasiosa do que é hipnose, a pessoa, inclusive a vítima, pode achar que nada daquilo aconteceu de verdade, que foi parte do processo, que foi a imaginação dela que criou aquilo, que inclusive o pastor pode alegar esse tipo de coisa para outros fiéis, para familiares, falar que nada disso aconteceu, era só imaginação por causa da hipnose, etc. Como as pessoas não conhecem a hipnose de modo geral, podem ser que acredite nisso, e a própria pessoa pode acreditar nisso. Imagina, a pessoa tá totalmente fragilizada, tem uma figura de segurança, de endeusamento ali, uma figura de Deus na Terra, que seria o pastor, falando para ela que aquilo faz parte do processo, que na verdade não aconteceu, ela imaginou, que ela tá fragilizada, a pessoa vai acabar acreditando. Por isso que é muito importante também vocês não julgarem nem acusarem as vítimas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz análise de um rapaz que dizia que era médium e aparentemente usava umas técnicas muito parecidas com hipnose. E nesse vídeo tem muita gente comentando que a vítima é burra, como que acredita nesse tipo de coisa. E, gente, a vítima não tem culpa. É até irresponsabilidade culpar a vítima. Ela tá ali no momento de fragilidade, ela tem um véu de ignorância ali que faz ela enxergar as coisas dessa forma. Ela não tem um conhecimento que permita ela ver além disso, além dessa falta de conhecimento de como funciona a hipnose, a mente, etc. Ainda tem toda a situação que tá jogando contra ela. É uma figura de autoridade, é uma figura de poder, é uma figura de bondade, de servo de Deus, uma pessoa que está conectada diretamente com Deus ali, o pastor, e ainda tem toda a comunidade que pode se voltar contra a pessoa, porque o pastor ali é um símbolo que muita gente pode seguir ele cegamente e acabar atacando essa pessoa a vítima, que pode ter sentido qualquer coisa. Se ela fala isso, imagina a dificuldade. Por isso que geralmente quando esses casos acontecem, demora muito para uma vítima conseguir relatar o que aconteceu. Quando a vítima se pronuncia, aparecem mais que se sentem encorajadas por aquela pessoa, porque viu que essa pessoa conseguiu e tá recebendo um apoio de modo geral, porque a pessoa acha, ela já tá fragilizada, é muito fácil ela achar que ela tá errada, e que se ela falar para outras pessoas, as outras pessoas não vão acreditar nela, ou ela vai ser errada exatamente por aquilo tudo que eu falei, pela figura de autoridade do pastor. Então, pontuando aqui para vocês, não é possível você deixar uma pessoa inconsciente com hipnose, inclusive por isso que talvez não rolasse penetração, porque a pessoa vai saber o que tá acontecendo, né? Só rolava esses toques, palpos, esse abuso, essa violação sexual por a pessoa acabar sendo... achar que faz parte do processo, ou se sentir ali coagida naquele momento, afinal tá só ela, o pastor, não tem como ela pedir ajuda pra ninguém, e depois pode ser que tirem ela de louca, então ela se sente coagida nessa situação. Ela pode achar que faz parte do processo, pode se sentir coagida. Então hipnose não vai fazer uma pessoa ser abusada sexualmente, não perceber, ou gostar, ou não tem como você hipnotizar uma pessoa para se apaixonar por outra, ou se hipnotizar uma pessoa para transar com outra pessoa sem ela saber, sem ela perceber, não. Isso não é possível em 99% dos casos, tá bom? O que acontecia ali... ele podia sim usar ferramentas de hipnose para fortalecer a confiança da pessoa nele, que já era uma coisa muito alta, podia usar essa desculpa da hipnose também
para fazer a pessoa achar que faz parte do processo, fazer a pessoa sentir coisas momentâneas muito rápidas ali internamente, que depois talvez poderia colocar em prova, até colocar em dúvida, a dúvida mesmo na pessoa se aquilo aconteceu ou não, se ela queria ou não que aquilo acontecesse, tá? Mas a pessoa não fica desacordada de forma nenhuma. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido um pouco mais sobre esse caso. Se tiver qualquer novidade sobre o assunto, eu vou trazer aqui pro canal, então se inscreve, ativa as notificações, dá um like no vídeo para o YouTube entender. Esse é um assunto muito delicado. E o YouTube, ele não divulga assuntos delicados. Ele quer assuntos leves, que todo mundo compartilha, etc. Piadas, humor. Então, deixa o like aqui, compartilha nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, porque pode sim que isso aconteça com uma pessoa próxima por falta de informação. Então compartilha para chegar ao máximo de pessoas, já que o YouTube não vai compartilhar. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você é novo, porque eu vou trazer qualquer novidade desse caso aqui o mais rápido possível. Tem o meu Instagram também, Carvalho_hipnotizando. Me segue lá que eu também vou trazer notícias sobre isso o mais rápido possível. Qualquer atualização para vocês eu vou levar lá pro meu Instagram também, então me segue lá. E eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer, entender um pouco melhor isso de alguma forma, e até a próxima.